Quem convive com joanete nos pés sabe muito bem o quanto ele pode atrapalhar a vida. E eu convidei o Dr. Marcos Macoto, que é ortopedista, para desmistificar algumas coisas aí que muitas pessoas pensam sobre o joanete. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Quando a gente fala joanete, cirurgia de joanetes, já arrepia, né? Meu Deus, não! Pois é, o pessoal assusta, né? Já foi um procedimento muito traumático antigamente, né? Onde a gente fala bastante em procedimentos novos, com menos trauma, com um tempo de recuperação mais rápido. Obviamente não são todos os casos que são necessários cirurgia também, né? Então a gente tem que avaliar todos eles com muita cautela. Então daqui a pouco a gente fala desses procedimentos aí, porque antes vamos entender o que é, né? O que é o joanete, doutor? Então, a joanete, é muito bom desmistificar esse detalhe também, porque todo mundo fala assim, doutor, cresceu um osso no meu pé. Na realidade, a joanete não é um osso que cresce. Não. A joanete é um osso que desvia, né? Devido a vários fatores, tanto frouxidão ligamentar, que a gente chama, algumas musculaturas que vão enfraquecendo, algumas estruturas dos ossos, das articulações do pé, que vão tomando um pouquinho, saindo um pouquinho do eixo natural, e isso acaba desviando alguns ossos que causam joanete. Entendi. Né? E por que forma aquilo? Porque o osso não tem para onde ir, é isso? Aí vai para o ladinho, assim? Então, o mais importante é que a pessoa tem que ter uma predisposição genética. Quer dizer, então é genético. Ela já tem uma predisposição a desenvolver essa deformidade. Junto com outros fatores, ocorrem todos esses enfraquecimentos, tendíneos, da cápsula articular, aí os ossos vão começando a deformar. A gente tem uma foto aqui dos 5 estágios da joanete, doutor. Vamos colocar a foto aí pra gente comentar em cima, que começa lá, ó, pé normal, aí no 2 a gente já vê um pouquinho, mas quase imperceptível, né? Isso. No 3 a gente já começa a ver uma joanetezinha, exatamente. Né? Essa figura é ótima pra gente ilustrar, na verdade, a gravidade e os graus em que a joanete pode aparecer. Né? O número 1 é o pé saudável. A partir do número 2 e do número 3 já começa a ter um início dessa deformidade, né? Desse desvio dos ossos. E no 4 e no 5 são os casos mais graves. O 5 é o caso mais terminal, que a gente chama, que é a deformidade Doutor, mais grave de todas. Eu confesso que eu me assustei quando eu vi essa foto. O dedão fica por baixo dos outros dedos, os outros dedos encavalam por cima. Acontece isso mesmo? Acontece isso mesmo. São os casos, não são muito raros, são os casos mais severos que a gente chama, né, de deformidade da joanete, mas podem acontecer exatamente isso mesmo. E é mais comum em mulheres, doutor? Então, é mais prevalente em mulheres, sim. Em homens também é comum, mas menos frequente. Né? E por quê? Por causa do salto? Também. Mas também na parte genética mesmo de ser homem ou ser mulher, né? Obviamente as mulheres têm a tendência de usar um salto mais alto, e não é só isso. O formato do calçado também é muito importante, né? Entendi. Principalmente os calçados, os de bico fino, e também existem até alguns calçados que não tem muito salto, e também podem ter a parte anterior do calçado muito fina. Isso também predispõe ao desenvolvimento de joanete. Né? Mas lembrando que a parte genética, a parte da tendência da pessoa a desenvolver isso aí também é muito importante. Por isso que tem homem que não usa salto, não usa sapato de bico fino e também desenvolve joanete. Mas uma pessoa que, por exemplo, uma mulher que teve, que a família toda teve, todas as mulheres da família teve, e nunca usou um sapato que pudesse agravar, né, o problema dela. Pode ser que ela passe a vida inteira sem ter? Pode ser, né? Tendo os devidos cuidados de não usar o calçado inadequado, né? Usar o calçado mais folgadinho, mas ela pode realmente se safar de desenvolver uma joanete, sim. Né? Em contrapartida, pode ter mulheres que usem salto a vida inteira, sapatos de bico fino a vida inteira e não vão ter joanete. Exato. Tem muito paciente minha que usa salto super alto, bico fino, mas não desenvolve joanete. E é nesse ponto que eu falo, a parte da predisposição genética da pessoa em desenvolver isso que é a mais importante. E quais problemas que a joanete pode causar, doutor? Então, nos estágios iniciais, ela não costuma ser tão sintomática, né? Nos casos mais leves que a gente viu lá, né, na figura. Mas quanto maior a deformidade, a alteração, né, de equilíbrio, de distribuição de peso no pé, começa a alterar. Né? Aí começa a haver calos, né, desenvolvimento de sobrecarga em alguns ossos do pé, que podem começar a ser dolorosos. E
E na verdade, esse quadro pode acelerar ainda mais o desenvolvimento e a piora da deformidade da Joanete. E o calo dói também, tanto quanto a Joanete, né? Mas o calo não é osso, doutor? Qual que é a diferença entre a Joanete e o calo? Muito bom esse aspecto. Muito paciente me pergunta isso. Tem muito paciente que também confunde os calos com, doutor, eu já com olho de peixe, algum problema dermatológico. Passei na podóloga. Em um outro profissional, fiz uma raspagem por conta e não resolve, justamente porque o calo, ele na verdade é uma defesa da nossa pele para tirar um pouquinho dessa sobrecarga dos ossos, né? Então, por que forma o calo? Porque lá está tendo muita pressão óssea, né? O osso que está muito pontudo está pressionando demais, aí o corpo forma um calo para diminuir essa pressão excessiva. Então, o calo, na verdade... é fantástico, né, doutor? Então, de certa forma, é fantástico, né? Está se defendendo ali daquele problema. Desse aumento de pressão na sola do pé. E, obviamente, a gente usa isso como referência para saber, aqui essa parte onde está o calo, o osso está mais proeminente, então ele tem uma sobrecarga maior. Então, existe algum desequilíbrio no pé. Né? Agora, doutor, a gente vê uns protetores, umas coisas na internet. Eu até coloquei foto aí para vocês. Coloca a foto aí do corretor primeiro. Vamos colocar um corretor que a gente vê que é um corretor de Joanete. Isso daí realmente funciona, doutor? Então, Fernando, é o seguinte. Existem corretores, existem também protetores de silicone e tudo mais. Acho que vocês vão mostrar também, né? Mostra aí. Esse daí já é um protetor, não é um corretor, né? Exatamente. Para deformidades que já existem, né, nos estágios um pouquinho mais avançados, é difícil a gente corrigir a Joanete só com isso aí. Né? Quando a deformidade já é estabelecida, é difícil a gente conseguir corrigir 100%, totalmente com o pé normal, só com esses protetores e corretores. E daí qual seria o tratamento? Só cirurgia? Então, a cirurgia, infelizmente, é a única forma de corrigir a deformidade. Mas não são todos os casos que são cirúrgicos, né? Ele sempre fala, não existe cirurgia com cunho estético para a Joanete. Né? Exatamente porque é um procedimento cirúrgico, tem todos os seus riscos, né? Então, os casos em que há dores, formação de calo, deformidade progressiva, em que a deformidade vai piorando cada vez mais, inflamações, bursites e outros casos, esses daí são realmente são maiores candidatos a tratamento cirúrgico devido a essas alterações que a deformidade acomete, né? Agora, o que a população toda se horroriza, né? Fica desesperado quando começou a aparecer Joanete, meu Deus, o pós-operatório da cirurgia de Joanete é terrível. Sim, é o que a gente ouve falar, né? Exatamente. Você vai desmistificar isso agora pra gente, né? Isso mesmo, sim. Infelizmente, o tratamento cirúrgico para Joanete, há muito tempo atrás, ele era, infelizmente, não havia muita oportunidade ou técnicas suficientemente boas para que houvesse uma correção boa e sem muito trauma no pós-operatório. Né? Graças a Deus, nos últimos anos, isso tem mudado. Né? Agora existem inúmeras técnicas e a maioria, cada vez mais, com menos invasão, quer dizer, com menos cortes, com cortes menores. Até antigamente era um corte grande cortes no pé, grandes, né? A necessidade de serrar o osso, de colocar parafuso e tudo mais. É claro que cada caso é um caso, né? Mas a tendência, com o passar do tempo, e nos últimos anos também, é que a recuperação pós-operatória tem sido mais tranquila, menos dolorosa, mais rápida. Quanto tempo, mais ou menos, um paciente já pode voltar às suas atividades normais de um estágio que já está prevista a cirurgia mesmo? Então, para casos, por exemplo, que a gente usa uma técnica que a gente chama minimamente invasiva, né, que são cirurgias que são feitas só com alguns furinhos, que a gente usa algumas brocas especiais que não agridem muito as partes moles, em geral, na primeira semana já o paciente já é orientado a começar a pisar devagarinho. A recuperação de 2, 3 meses, que antigamente se fazia muito, é reduzida menos que a metade. Então, a recuperação é mais rápida, as dores são bem menores, né? Tem paciente que a gente opera que praticamente não reclama de dor. Não sente dor depois, né? No pós-operatório. Exatamente. Então, isso é uma ótima forma da gente poder corrigir os casos mais graves mesmo. Então, pessoal, fica atento aí, fica a dica do Dr. Marcos Makoto, ortopedista aqui pra gente. Procura o seu médico antes que você tenha que fazer a cirurgia, né, doutor? Com certeza, sempre consultar um profissional. E também, se tiver que fazer a cirurgia, o Dr. Marcos já falou que não tem problema, que hoje em dia tem várias técnicas bem menos invasivas e indolores, né? Com certeza, Fernanda. Obrigada, viu, doutor? Adorei a notícia. Obrigada. Eu que agradeço.